hoje versículos de edificação. Judas capítulo 1, versículos 20 e 21. Edifiquem-se, porém, inabaláveis, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. E o próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos capítulo 15, versículos 1 ao 3. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos dos 3 ao 5. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. 1 Pedro capítulo 2, versículos do 4 ao 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Deus abençoe a todos.